Bem, nós vamos falar hoje sobre a primeira geração do romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil ele tem início em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Essa é uma frase bem específica sobre o romantismo no Brasil. Então, cada povo tem sua literatura própria, como cada homem seu caráter particular, cada árvore seu fruto específico. Escrever para eles significava plantar a árvore da literatura brasileira, garantindo que ela frutificasse. A intenção desses poetas era divulgar uma identidade nacional que, além de promover o sentimento de amor à pátria, também nos libertasse das influências literárias portuguesas. Para isso, então, a temática iria mudar, o vocabulário, então um vocabulário mais acessível, menos lusitano possível. Então, no Brasil, essa primeira geração ela vai ser conhecida como a geração nacionalista e indianista. Então, os românticos, inspirados pela definição do bom selvagem, ou pelo mito do bom selvagem, feita por Jean-Jacques Rousseau, então projetarão no índio brasileiro o espírito do homem livre e incorruptível. Então, essa é uma imagem literária feita do índio completamente idealizada, bem diferente da realidade histórica dos índios que aqui viviam. Essa primeira geração, então, por isso nacionalista, ela é fortemente influenciada por essa propaganda nacionalista. Interessante observar que grande parte desses escritores viviam na Europa, enquanto estudavam. Era comum irem completar seus estudos na Europa. E, de tal forma, então, eles lançam um olhar idealizado para a pátria. E, dessa forma, expressam de maneira exagerada os elementos nacionais e a saudade da pátria. Aqui no Brasil, o que vai facilitar bastante esse processo de divulgação dos textos produzidos durante o romantismo foi a fundação da imprensa régia. E aí nós vamos então ter a publicação de jornais, de periódicos, de revistas, e vamos aos poucos formando um público leitor. Os principais escritores dessa primeira geração são o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. O Gonçalves de Magalhães, a importância dele se dá ao fato de ter iniciado o romantismo no Brasil, e esse livro que ele publica, Suspiros Poéticos e Saudades, é mais uma espécie de orientações, grande parte deles são orientações de como deve ser o escritor romântico. O grande nome dessa primeira geração é o Gonçalves Dias. Então, o Gonçalves Dias, ele parece-me que ele quer representar bem esse nacionalismo, que é tão defendido pelos nossos escritores aqui dessa primeira geração. Então, o fato de ele ser filho de um comerciante português e de uma cafusa era motivo de orgulho para ele, porque ele se via descendente das 3 raças que formam o povo brasileiro. Então, o negro, o branco e o índio. O Gonçalves Dias, ele foi muito jovem para Portugal estudar direito, e lá em Portugal ele entra em contato com os textos românticos do Almeida Garrett e do Alexandre Herculano.
e esses escritores vão influenciar muitíssimo a forma de escrever do Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias ele abordou também os grandes temas românticos, que são a natureza, a pátria e a religião. Um bom exemplo desses textos ali é a Canção do Exílio, a mais conhecida, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. Então, essa é um ícone, né, da poesia romântica brasileira, a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Ele alcançou, né, o ponto mais alto nos versos indianistas que escreveu. Então, ele constrói a imagem heróica e nobre dos índios brasileiros. Exemplos, então, desses textos, os Timbiras, Canto do Piaga, Deprecação, Yuca Pirama, são poemas que caracterizam os feitos heróicos do índio brasileiro. Então, o índio se torna o herói da poesia da primeira geração, e esse índio, então, conforme já falei, ele é idealizado. Então, ele é forte, ele é bravo, ele é incorruptível, como falo, né? O mito, lembrando lá o mito do bom selvagem. Também escreveu poemas líricos, nos quais aborda os principais temas românticos. Então, os encantos da mulher amada, a natureza e os sentimentos mais arrebatados, como os sofrimentos da vida, a solidão, a morte. Agora nós vamos fazer as atividades correspondentes a essa primeira geração. Então, nós começamos o primeiro exercício ali das atividades da página 10, diz assim, tem a tirinha do Calvin e Haroldo, né? Então, diz assim, eu li que as meninas são feitas de açúcar, perfume e outras coisas finas. Já os meninos são feitos de rãs, caracóis e rabinhos pequeninos. Então, de que são feitos os tigres? Insetos alados e, sobretudo, de moleques mastigados. Espertinho. Então, na tira, Haroldo afirma ter lido que as meninas, os meninos e os tigres são feitos. Em uma delas é possível notar um conjunto de elementos que pode ser associado a uma idealização romântica. Aponte qual das definições se aproxima de uma visão romântica e justifique sua escolha. Então, nós temos aqui a última opção, né? Calvin parece não gostar das definições, visto que provoca Haroldo para que diga do que então seriam feitos os tigres. Então, é essa alternativa. Depois a 2, nós temos um trecho aqui da Luciana Stegano Piccio, que fala então sobre o romantismo brasileiro. O estilo brasileiro é não só o literário, mas também o cultural, no sentido mais amplo da palavra, no plano antropológico, como no da língua, da religião, da expressão artística, é, por definição, compósito. O índio pré-cabralino, caçador, interna-se de novo na selva, mas revive nos rostos, nos ritos, nos temores, na instabilidade, nos nomes dos homens brancos, amarelos, negros e mulatos. O negro do Brasil nunca é tão negro quanto na África ou nos Estados Unidos. Em alguns nós de sua genealogia, sempre ocorreu alguma coisa que lhe clareou a pele, colocando-o não em oposição maniqueísta, branco versus negros, em relação ao seu negativo, mas numa escala de cores na qual todas as nuances são possíveis. Olha que texto interessante, né? Bem propício para o momento. Então, qual o sentido do termo compósito
presente no texto para explicar o modo de ser da cultura brasileira. Então, nós temos ali compósito, então refere-se ao fato de que a própria cultura brasileira, uma mistura de elementos provenientes de várias origens, isto é, não há uma única raiz da qual a cultura nacional se origina. Vocês sabem, a formação do povo brasileiro é isso tudo, né? Aí a letra B. A afirmação de que o negro do Brasil nunca é tão negro quanto na África ou nos Estados Unidos diz respeito a que visão dos brasileiros em relação à população negra? Então, essa visão põe em destaque o fato de que, para o brasileiro, a cor da pele tem uma variação de matizes, de tonalidades diferentes, evitando assim a oposição maniqueísta negro versus brancos. E a letra C. Para você, a condição do negro no Brasil, tema presente em muitos textos na terceira fase do romantismo nacional, apresenta que em paz? Ali é uma questão pessoal, né? Mas é importante que vocês observem que há essa luta pela igualdade da população negra em relação aos brancos, e agora nós estamos vivenciando justamente esta questão, né? Cheia de impasses, cheia de questionamentos. Então, essa é a aula para essa quarta-feira, e vocês, então, aguardem outras atividades vocês façam as atividades da página 11, 12 e 13, ok? Um bom dia para vocês.